Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia não, boa tarde, né? Bom dia foi quando a gente fez a primeira aula. Boa tarde. Eu peço desculpa a vocês, porque como eu não tenho uma qualidade profissional, vocês com certeza devem estar escutando alguns passarinhos, né? Vocês devem escutar um cachorro latindo, uma vaca mugindo e criança chorando, né? Mas faz parte, né? Então vamos lá. Então, continuando a nossa disciplina, né? Hoje eu vou passar alguns conceitos para vocês sobre a linguagem de programação C, ok? Bom, é uma linguagem de programação estruturada. O que quer dizer uma linguagem de programação estruturada? É uma linguagem que tem ênfase em três estruturas: sequência, decisão e repetição. Então, isso caracteriza uma linguagem de programação estruturada. Então, nesse caso, nós iremos ver nessa primeira PNP somente sequência e decisão, né? C também é uma linguagem de programação de finalidade geral. Se você programa em C, praticamente você vai programar em qualquer linguagem, ok? Muitas das linguagens elas tiveram sua derivação a partir do C, tá? Por exemplo, se você for programar para microcontrolador, você vai programar em C, ok? Ela é de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que é compreendida por nós, seres humanos. Existem linguagens de baixo nível e alto nível. Baixo nível é linguagem de máquina, que seria o 0 e 1. É uma linguagem onde, digamos assim, é especificamente para máquinas, né? E nesse caso, a linguagem de alto nível é uma linguagem que nós, seres humanos, conseguimos entender, conseguimos trabalhar. Ela, como eu disse para vocês, ela também deu origem a outras linguagens. Ela é de alta portabilidade, ou seja, se você faz uma aplicação em C no Windows, você também vai conseguir fazer essa mesma aplicação também no Linux, no Mac, ou seja, você consegue trabalhar nesses diferentes sistemas operacionais. Inclusive, você até para Arduino, né? Você consegue desenvolver, como eu disse para vocês, você consegue desenvolver aplicações também para microcontroladores. É uma coisa principal. Ela inicia-se a partir de uma função main. Então, tudo o que você vai desenvolver está dentro dessa função main. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui, aqui está o comando printf, que é o comando responsável por exibir uma mensagem na tela, e return 0. Esse return 0 tem que ter, tá? Quando nós formos trabalhar com funções, eu vou explicar para vocês. Mas como vocês podem olhar, tá vendo? Eu tenho dois comandos aqui. Esses dois comandos estão dentro do, olha aqui, do main. O que determina o início e o fim do main é essa chave aqui, tá vendo? Essa chave quer dizer que eu estou abrindo o main. E coloco os comandos que eu quero dentro do main e a chave para o outro lado eu estou fechando. Então, eu abro chaves para um lado e para fechar eu coloco chaves de um outro lado, ok? Então, tudo o que você faz é dentro do main. Olha, o uso de chaves eu já acabei explicando para vocês, acabei adiantando, né? Serve para agrupar comandos, né? E aqui, por exemplo, todos esses comandos estão dentro do main. Logo na sequência eu vou trabalhar com outros comandos que nós iremos trabalhar também com chaves, né? Ou seja, eu vou ter um encadeamento de chaves, né? Então eu posso ter chaves também aqui dentro, e aqui dentro eu programar alguma coisa. Mas fiquem tranquilos, eu vou explicar para vocês certinho como funciona, tá? Beleza? Vamos voltar aqui então. Continuando, o uso de ponto e vírgula ao final de cada comando. Então, todo comando tem que ter um ponto e vírgula. Se vocês olharem aqui, tem ponto e vírgula. O que acontece se eu retirar o ponto e vírgula? E se eu for tentar rodar o programa, ele tem que retornar um erro para mim. Olha que retornou. Olha aqui. Está dizendo que linha 14, coluna 5. Quer dizer o quê? Não está na linha 14, né? Mas ele está na linha 13, porque o erro que ele dá referente ao próximo comando. Tá vendo? Quem é que está
aqui, não o return está na linha 14? O return está na linha 14, mas o erro está antes, que falta o ponto e vírgula. Tá vendo aqui? Então, quando ele dá um erro, né, quando o erro de ponto e vírgula, ele sempre vai dar um erro a mais do que a linha onde está o erro. Então, por exemplo, se eu ranquei ponto e vírgula aqui na linha 13, ele vai dizer que o erro está na linha 14. E, nesse caso, especificamente do ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, eu coloquei aqui, vou rodar aqui, e beleza, ó, tá funcionando, ok? Ele é case sensitive. O que é case sensitive? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Por exemplo, ó, esse comando aqui, printf, tudo minúsculo, né? Se eu colocar um printf aqui, olha aqui, é uma outra coisa que não tem nada a ver. Então ele faz essa diferença. Ó, tá vendo? Ele diz que esse comando aqui não existe. Porque o printf, ele tem que ser o quê? Minúsculo. Se eu declarar uma variável aqui, x, por exemplo, eu tenho que usar x minúsculo, ó, x minúsculo. E se eu declaro uma outra variável chamada x aqui, maiúsculo, esse x minúsculo é diferente desse x maiúsculo. Então ele vai entender que esses dois x, embora correspondam ao mesmo caractere x, mas um x é minúsculo e o outro x é maiúsculo. Isso quer dizer o quê? É case sensitive. Ok? Beleza? Um conceito importante que eu já expliquei para vocês quando nós trabalhávamos com Scratch, mas também é importantíssimo aqui no C. Variáveis. Então, da mesma forma que eu declarava uma variável no Scratch, eu vou também trabalhar com variáveis no C. A diferença é que no Scratch eu não precisava estipular o tipo de variável, né? Apenas eu declarava uma variável e conforme o valor que eu colocava nessa variável, ele já entendia que tipo que era. Se era inteiro, se é número real ou se é caractere. Tá? No C não é assim, beleza? Mas voltando aqui. Para que eu declaro uma variável? Bom, lembra que quando eu expliquei para vocês a questão da memória? Por exemplo, eu quero fazer essa continha aqui. Ó. Z é igual a... Vou colocar minúsculo, né? Vou colocar maiúsculo aqui, porque aqui já está maiúsculo também, né? Z é igual a x mais y. Tá? Se eu quero fazer essa conta, z é igual a x mais y, eu armazeno essa conta na minha cabeça, né? Nós, seres humanos, armazenamos na nossa cabeça. A linguagem de programação C, o C, onde que ele vai armazenar os dados para fazer essa conta, x mais y, e depois armazenar o valor do resultado em z? Ele vai utilizar os recursos do computador. Então, esse tipo de recurso que ele utiliza para fazer cálculos é a memória RAM do computador. Tá? Então, quando eu declaro uma variável x, uma variável y e uma variável z, eu estou dizendo para o computador, ó, computador, eu vou precisar que você reserve para mim essas três variáveis, porque eu vou trabalhar com elas. Então, ao declarar essas três variáveis, eu já vou dizer para o sistema operacional, ó, o C, o compilador C, ele vai precisar dessas três variáveis, então vou reservar para ele na memória. Então, por exemplo, o que o sistema operacional faz? Quando você declara uma variável no C, ele vai pegar um endereço na memória e vai jogar. Ó, aqui, se vocês olharem aqui, ó, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu dividi aqui 12 espaços de memória. Né? Olha aqui, cada retângulo corresponde ao endereço na memória. Nesse exemplo aqui eu tenho 12 retângulos, então eu tenho 12 espaços de memória. Beleza? E, gente, é só uma representação para ver como funciona. A memória do computador é muito mais do que isso. Ok? Então, ao declarar uma variável x dentro do C, né, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai
por exemplo, aqui ele vai armazenar no endereço de memória 1 a variável x. Poderia ser em qualquer outro endereço? Poderia. Quem é que controla isso? Sou eu? Não. É o compilador? Não. É o sistema operacional que controla isso. Tá? Então, eu vou armazenar o x no 1. Aí eu declarei o y dentro do C. Né? O sistema operacional vai fazer o quê? Opa, eu vou reservar o endereço de memória para o y. Eu vou ver qual é o endereço que está disponível e vou colocar no 2. Tá? Beleza, eu declarei o Z. Deixa eu apagar o Z aqui. Eu declarei o Z. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai encontrar o endereço que esteja disponível e vai armazenar o Z. Eu vou jogar aqui no 1? Não vou, porque o 1 já tem um X. Eu vou jogar no 2? Não. Eu poderia jogar no 3? Olha, poderia. Eu poderia jogar no 3, no 4, no 5, no 6 e no 12, por exemplo. Tá? Então, como eu disse, não sou eu que determino isso, é o sistema operacional. Então, ele pode, por exemplo, declarar o Z aqui no 11. Então, no 11. Beleza? Então, eu preciso declarar variáveis para reservar o endereço na memória. Por quê? Para que eu possa depois, posteriormente, fazer cálculos com essa variável, armazenar valores dentro dessa variável. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. Importante. Nomes de variáveis pode ter vários caracteres. Isso é importante. O primeiro caractere tem que ser sempre uma letra. Então, se eu vou declarar uma variável, o primeiro caractere tem que ser sempre uma letra. Eu jamais poderia, por exemplo, declarar uma variável assim, um A. Não posso. Ou um A maiúsculo. Não posso. Tem que ser sempre uma letra. Então, A1. Aí, pode ser assim? Pode. Pode ser A minúsculo? Pode. O que importa é que tem que ser sempre uma letra antes. O restante pode ter letras dígitos ou sublinhados? Pode. Aí eu posso ter um underline 1, sem problema. Tá? Olha aqui. Quais são os exemplos de variáveis corretos? Isso aqui é correto. Isso aqui é correto. Isso aqui é correto. Isso é correto. Isso é correto. Olha aqui. Não pode. Esse tipo de caractere também não pode, tá? Caracteres especiais não podem, tá? E outra coisa, quando vocês forem declarar variáveis, evitem também o C cedilha, o til, tá? Se você, por exemplo, declarar uma variável chamada extensão, você não vai colocar o til. Não, tem que ser o quê? Se você declarar uma variável extensão, por exemplo, não pode ser assim, tá? Beleza? Coração. Furacão. Opa. O Word autocompletou. Não pode ser. Tá vendo? Não pode ser. No compilador, não pode ser assim. Tem que ser assim, coracão. Vou declarar uma variável chamada, olha só ali, endereço. Não pode ser assim, endereço. Não, tem que ser endereco. Tá? Endereco. Ok? Beleza? Outra coisa também, variáveis. Palavras-chave em C não podem ser utilizados como nome de variáveis. Por exemplo, int não pode. Int é um tipo de variável, né? Eu vou explicar para vocês logo mais à frente. Isso não pode, isso não pode, isso que são comandos do C, beleza? Já disse para vocês que as variáveis, se o C é case sensitive, as variáveis também serão case sensitive, né? Então, por exemplo, o cont, tudo minúsculo, é diferente do cont somente com o caractere C maiúsculo, e é diferente do cont com todos os caracteres maiúsculos. Então, isso aqui, para o C, embora, se eu olhar aqui, são 3 variáveis que possuem os mesmos caracteres, porém, eu tenho a diferença que nessa variável, o C é maiúsculo, e nessa outra variável, todos os caracteres são maiúsculos. Então, eu posso declarar
Eu posso declarar essas variáveis assim? Posso. Mas lembrando que, embora possuam os mesmos caracteres, todas serão diferentes. Né? Aqui tem nessa apostila tem um conjunto de palavras-chave para vocês. Pessoal, essa apostila também eu vou deixar disponível para vocês, tá? Beleza? Não vou pedir para vocês fazerem exercícios de variáveis, tá? Beleza? Pessoal, por hoje é só. E aí, na próxima aula eu vou explicar para vocês os tipos de dados do C. Beleza? Então, tenham uma boa tarde. Até mais, tá?